Ok, meus amigos Leonardo, meu amigo Eduardo Jara, eu acho que nós já estamos online, ao vivo. Tivemos que mudar temporariamente o nosso link de acesso, por causa do probleminha com a política de privacidade do Google. Não permitia que a gente utilizasse Instituto Pública dentro do nome da nossa conta do Google. Por isso a gente está abrindo esse primeiro programa através da nossa conta pessoal do Google e desejando, em primeiro lugar, uma boa noite às pessoas que nos assistem. Esse é o primeira edição do projeto Novos Ventos, que é um canal de YouTube, um programa para a gente aprofundar temas, debates do cotidiano de políticas públicas. Estamos nessa primeira edição do programa com dois convidados muito especiais, são dois grandes especialistas em políticas públicas, eu diria que dois jovens talentos da administração pública brasileira, o Leonardo Sec, ele que é PhD pelos Estudos Políticos pela Universidade de Milão, e o Eduardo Sec e o Eduardo Jara, ele que é um grande especialista no uso de estatística aplicada para políticas públicas, também é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. O tema de hoje vai ser a segurança pública. Então a gente chama de o problema da segurança pública e seus fundamentos. Só para trazer uma notícia recente do jornal do jornal Estadão, né, o número de homicídios na cidade de São Paulo cresceu 34% em 2012, em relação ao ano anterior. Ou seja, um índice que já era grande e vem crescendo. Os dados foram divulgados no último dia 25 pela Secretaria do Estado de Segurança Pública. Foram 1.368 mortes no ano passado, contra 1.019 em 2011. Da mesma forma, no estado de Santa Catarina, recentemente nós acompanhamos uma série de acontecimentos nada felizes, né, sobre a criação de um primeiro comando catarinense, ou seja, um grupo organizado que, a partir dos presídios, ordenou uma série de atentados contra o povo, contra a civilização, queimando vários ônibus e provocando uma espécie de terror, né, em algumas cidades de Santa Catarina. Então esse tema aí nos desperta para a gente discutir o problema da segurança pública e seus fundamentos, né, porque muitas vezes a gente consegue atacar somente os sintomas do problema da segurança pública. Então uma discussão com especialistas desse porte pode nos ajudar a encontrar melhor as causas do problema para a gente enfrentar essa questão. Eu queria, em primeiro momento, passar a palavra para o nosso professor Eduardo Jara, que já vem vendo os artigos sobre esse tema. Boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leonardo Sec. Boa noite, pessoal aí que está nos acompanhando. E venho com prazer aqui participar dessa primeira edição, que vai tratar sobre o tema segurança pública. E eu quero colocar uns dados, apresentar alguns dados aí para que a gente possa estar refletindo. A minha ideia é mostrar a realidade em Florianópolis, mostrar também a realidade no Brasil e como que o Brasil está relacionado no mundo. Eu procurei assim ver que forma de violência a gente ia conseguir abordar. E aí, olhando aí para uma definição de dicionário, né, a gente percebe que tem muitas formas da gente estar tentando entender a violência. Eu vou trazer o aspecto de números que são medidos através de taxa de homicídio, mas eu sei que a violência é um problema muito mais amplo. Eu acho que agora a palavra poderia ser do Leonardo Sec, meu grande amigo e colega na Universidade do Estado de Santa Catarina, que pode comentar um pouquinho sobre essa visão múltipla que as políticas públicas devem ter para tratar desse tema específico. Boa noite, Eduardo Jara. Boa noite, Leandro Damasio. Boa noite a todos. É uma grande satisfação participar aqui desse primeiro programa, o Novos Ventos, uma iniciativa da Pública, que é o Instituto de Políticas Públicas, que é um think tank, Instituto de Políticas Públicas com sede em Florianópolis, Santa Catarina, e que tem várias iniciativas. Uma dessas iniciativas é a questão de propagação de conhecimento e geração de discussões sobre temas ligados à política pública.
Eu, primeiramente, gostaria de parabenizar o Leandro Damasio, que é o verdadeiro empreendedor desse programa, e parabenizar a escolha também desse tema, de segurança pública. Nós sabemos que esse problema ele é dos principais que acometem a população brasileira, sempre está entre os principais problemas de preocupação e de articulação das políticas públicas, então nada mais coerente do que fazer isso. E aqui em Santa Catarina, pelos fatos recentes, né, pela onda de criminalidade, pela sensação de insegurança que foi gerada pela onda de atentados aqui em Santa Catarina. Então, gostaria de parabenizar e passar a palavra ao Leandro para que ele possa fazer a condução aí do debate. Bom, obrigado, professor Leonardo. Eu sei que o Eduardo Jara já preparou uma série de estatísticas para refletir e analisar melhor esse problema. Então, Eduardo, está contigo. Ok. Então, eu queria começar aí que a gente tentar se localizar Florianópolis em relação ao número de homicídios. A verdade é que os números de Florianópolis em relação ao Brasil, eles são considerados bons. Né? A verdade é que os números são considerados bons. Se a gente for pensar em número de homicídios em relação ao Brasil, Florianópolis aparece para nós aqui no gráfico como esses números, essas barrinhas verdes. Em relação ao Brasil, nós somos uma das capitais, digamos assim, mais seguras em relação a esse índice. Mas aqui a gente vê, em alguns anos, aqui passando de uma centena. Para a gente ter uma ideia, então, de um posicionamento da ONU, na sua divisão Escritório de Crimes e Drogas, um baixo número de homicídios seria abaixo de 3, né? E a gente está falando aqui em centenas. Se a gente ainda for comparar, então, o Brasil, eu fiz um recorte aqui, de uma abordagem que eu queria ter em relação à educação. Aqui eu tenho em torno de 60 países que participaram do ranking PISA para desenvolvimento e mensurar a qualidade do seu ensino. E a gente percebe o Brasil aqui como um dos piores, né? Nesse recorte dos países que participaram do ranking PISA, ele está entre um dos piores. E também está num dos piores desempenhos em relação ao nível de ensino que é apresentado. A gente vai perceber claramente uma ligação entre o índice de desenvolvimento humano e a taxa de homicídio nos países. Aqui a gente percebe uma correlação que indica que aqueles países que têm índice de desenvolvimento humano mais baixo, isso está associado a uma taxa de homicídios alta. É importante entender o índice de desenvolvimento humano, e essa semana estava na conversa, porque o Brasil teve um salto de qualidade nesse indicador, porque uma das dimensões desse indicador é a educação, junto com saúde e renda. Mas a educação compõe esse índice. E claramente uma ação na educação pode vir a nos auxiliar a reduzir essa taxa de homicídio com base nas evidências que a gente encontra. Se a gente pensar como tratar o homicídio, é um problema complexo, mas eu imagino que uma das fontes, né, começar a tratar o mal pela raiz, seria estancar isso, dando uma educação de qualidade, fazendo com que o nosso índice de desenvolvimento humano aumentasse, e não por conta da taxa que diz respeito ao número esperado de anos para o cidadão. É assim que se estuda o HDI, é a quantidade de anos esperado para o cidadão que ele vai estudar e a taxa média de escolarização, o número médio de escolarização. O Brasil, cerca de 5 anos atrás, por aí, aumentou 1 ano no ensino fundamental, passando a ter 9 anos. E as consequências no IDH a gente está percebendo agora. Né? Mas será que a gente conseguiu uma qualidade efetiva? Esse é um questionamento para a gente ter. Aqui o gráfico à direita apresenta, em relação ao índice de Gini, onde a gente percebe a maior desigualdade, está associado também uma grande taxa de homicídios. Então, a divisão equalitária da renda seria um dos caminhos possíveis. Talvez mais difícil do que uma ação a médio ou longo prazo na educação. E aí entra a visão multidisciplinar da questão da violência. E eu estou aqui defendendo a área da educação porque eu convivo, eu percebo o crescimento, até mesmo no nível de discussão, quando a gente aborda esse tema. Agora, em relação a políticas que envolvam distribuição de renda, condições de trabalho, uma série de questões de saúde que podem estar
atrapalhando no desenvolvimento correto. E aí se necessita uma política ampla. E é nessas horas que eu tenho que chamar o meu amigo Leonardo Seg. Professor Jara, obrigado pelas palavras e eu gostaria de parabenizar pela reflexão. Eu só colocaria mais um elemento, a questão da renda, né? Que a questão da educação é um elemento que certamente tem correlação ali através do IDH, mas a renda também, se a gente for colocar um gráfico de renda, a gente também consegue perceber esse tipo de correlação. A gente pode andar para correlações, vamos dizer, falsas, ou pelo menos que podem levar a uma reflexão errada. Mas eu acho que, entendendo a questão de renda, o aumento da renda de um país faz com que também haja maior probabilidade de ter maior acesso a serviços de segurança, mas principalmente a questão do índice de Gini que você apontou. O índice de Gini, que, para quem não sabe, é um índice usado internacionalmente para comparar a distribuição de renda. Então, não adianta ter muito dinheiro no país se esse país está muito concentrado em algumas pessoas e outras pessoas estarem muito pobres. Então, a tendência que o professor já colocou ali é que quanto maior a concentração de renda, maior a chance de haver, vamos dizer assim, fissuras sociais e criminalidade. O Brasil, a gente sabe que é um dos países que tem a maior concentração de renda. Nos últimos relatórios, 2 anos atrás, o Brasil era o 10º país, de baixo para cima, em termos de concentração de renda, ou seja, maior concentração de renda, um dos maiores que tem concentração de renda no mundo, né? Então, essa é uma das vertentes. O outro lado da oferta, né? Uma questão é a questão dos estruturais, outra questão é a oferta de serviços, né? Que seria a questão da contenção da criminalidade. Nós temos toda a questão da administração pública, com os vários níveis de atuação, de repressão à criminalidade, que também a gente pode discutir mais adiante aí com a condução do Leandro Damasio. Eu vi que o professor Eduardo já estava preparando ali mais um gráfico para mostrar para a gente. Isso. Na verdade, Leandro, eu até depois de apresentar esse gráfico, eu queria a tua opinião, porque nós sabemos da tua atuação hoje junto à Prefeitura de Florianópolis, que diz respeito ao indicador que a gente tem para a violência. E Florianópolis, agora, ainda bem saiu desse noticiário, mas há pouco eram em torno de 5 atentados terroristas por dia, e era incêndio em ônibus, e a população toda tendo que se adaptar a essas condições quando faltou o transporte público, por exemplo, né? E essas manifestações, a nível de mundo, né, se eu for pensar isso, elas não vão aparecer, né, porque a gente vai perceber lá o que é colocado são homicídios e não morreu ninguém nessa época. Claro que vai ter os registros da polícia que vão apontar isso, não teve atentados, naquele período teve, mas isso é um indicador mais local, eu diria. A gente percebe aqui, eu tenho um gráfico que aparece os homicídios em Florianópolis. E a gente, claramente, em 2000, um salto enorme e uma queda em seguida, mas a níveis muito altos. Vamos lembrar o primeiro gráfico que eu apresentei, que para nível de Brasil isso ainda é considerado pouco. Se bem que 80 homicídios ser considerado pouco, não, né? E a gente percebe a taxa de homicídios aqui embaixo. Claro, teve um boom também na população, correto, mas a taxa ela não aumentou tanto, né? Então, a gente percebe esse grande aumento e as ações não são imediatas, né? Para a gente tirar um criminoso da rua é muito complicado. É muito complicado. Então, eu volto a refletir sobre a ação da gente pensar médio e longo prazo nesse momento. E seria estancar, não possibilitar que isso aumentasse, que a gente tivesse um novo salto desse tipo daqui a 5, 10 anos. A ideia é como a gente vai agir a nível de governo local para pensar a longo prazo. Eu imagino uma prefeitura, ela tem o seu planejamento daquilo que ela tem certeza, de que ela vai ficar ali durante os 4 anos. E a política está sendo implementada para ser continuada. Eu gostaria que você, na posição aí de assessor do governo e agindo muito junto à juventude e os temas mais amplos, pudesse nos dar uma visão do que ocorre lá e de que forma até mesmo a população poderia estar participando desse combate. Perfeito, professor Eduardo. Eu acho que o dilema da cidade de Florianópolis
não é diferente de outras capitais do Brasil, enfim, de outros municípios, né, porque a gente visita as políticas federais e na área de segurança pública, as políticas estaduais, né, todo estado possui uma secretaria de segurança que detém todo o recurso, toda a organização dos sistemas de segurança e, enfim, cidadania e justiça dos estados, mas, concretamente, os problemas, a vida, ela acontece dentro dos municípios, dentro das cidades, dentro dos bairros, dentro das escolas, né? Então, são os municípios que vão enfrentar, digamos, diretamente o problema da segurança. Em Florianópolis, este governo ele já começou, no primeiro mês, com esse enorme problema de segurança, que foram os ataques aos ônibus. Então, nós tivemos que agir com medidas emergenciais para garantir a continuidade do sistema de transporte de ônibus, né, em parceria com o governo do estado, inclusive alugando uma frota de 40 carros, né, para fortalecer o poder da polícia militar, né, na segurança pública desse instante. No entanto, como foi falado aqui, é necessário realmente atingir as causas do problema, né, que é a situação dessas famílias. Eu posso dizer que 2 semanas atrás nós subimos um morro perto do centro da cidade, que se chama Monte Serra, e um bairro com alguma vulnerabilidade social. Lá a gente ouviu de alguns moradores que eles têm notícias, né, de que esses atentados aos ônibus, eles em muitos casos eles servem como um teste, como uma prova de entrada dos jovens para fazer parte daquele primeiro grupo catarinense, que é uma organização criminosa. Então, veja só, os jovens, né, vão incendiar um ônibus como se fosse uma prova, um vestibular para entrar num grupo organizado. Eu acho que o Estado ele realmente precisa identificar todos esses casos de jovens, né, para atuar junto às famílias de cada um deles. Atuar deles para conhecer a realidade dessas famílias. Ou seja, é isso que eu estou falando. O Estado ele constrói a política de uma forma um pouco mais abstrata do que a atuação real que o município deve enfrentar. Porque, no final de contas, esses 83 homicídios que foram citados, cada um deles é um caso, é uma situação específica, né? E é preciso entender cada uma delas. Não é um mundo absurdo de grande, né? É possível realizar estudos e identificar todos esses casos. Da mesma forma, nos presídios. É claro que cada família de presidiário vai enfrentar uma série de problemas psicológicos, econômicos e sociais, né? Então, realmente, é preciso criar uma estrutura, um plano de ação para cada uma dessas famílias, né? Com certeza nós vamos continuar evoluindo nesses diálogos, nesses estudos, né, para que tudo isso se torne realmente ações efetivas. Eu queria aproveitar esse gancho do assunto, né, que a gente falou já aqui que a questão da segurança pública, ela volta e meia aparece no noticiário, depois some, né, especialmente aqui em Santa Catarina. A gente viu no começo de janeiro e fevereiro, com as ondas de ataque, as manchetes, dia a dia nos jornais falando desse tema, mas e agora a gente vê um pouco se esvaziar essa discussão, né? No entanto, as ações não podem parar, e é nesse sentido que eu queria agora chamar o professor Leonardo Sec, que ele estuda muito a questão da